Preciso te atualizar também sobre uma nova proposta que deve vir da Turquia por Yuri Alberto e essa oferta deve incluir um jogador. Será que pode pintar um brasileiro? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Um atacante da Lusa despertando a interesse e a atenção de clubes do Brasil e do exterior, além da Série B, com mudanças em seu formato. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar sobre as últimas da Série B do Brasileiro, que terá um formato diferente para 2026. O campeonato segue naquele mesmo modelo de 20 clubes que jogam em turno e retorno, mas somente os dois primeiros, ao final do campeonato, terão o acesso garantido. O terceiro e o quarto colocados terão de disputar uma repescagem. O terceiro vai jogar contra o sexto colocado, jogo de ida fora, jogo de volta em casa. Já o quarto colocado pega o quinto. Mesmo sistema, jogo de ida na casa do quinto colocado, jogo de volta na casa do quarto. Aqueles que conseguirem melhor desempenho nesses confrontos se juntam ao primeiro e ao segundo colocados, garantindo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Essa definição surgiu depois de uma reunião do Conselho Técnico, integrando ou reunindo os 20 clubes da Série A do Brasileiro nessa quinta-feira na sede da CBF. Importante registrar que a entidade máxima do futebol também se comprometeu a fazer o pagamento de toda a logística, além da arbitragem, durante toda a Série B. Outra situação importante ainda sem definição. Em relação a direitos de transmissão do campeonato, a LFU ainda busca um parceiro para os jogos em TV aberta. A X-Sport surgiu como uma alternativa, não houve acordo financeiro. Existe uma possibilidade real de os jogos voltarem a serem exibidos pela Rede TV, como foi na temporada passada. Em TV fechada, você sabe, as transmissões ficarão sob responsabilidade da ESPN. Bora falar agora sobre Maceió, atacante da Portuguesa, jogador de 22 anos de idade que faz mais um bom campeonato paulista. Titular absoluto da Luz, esteve nas 6 partidas com 2 gols marcados. Ele fez na vitória contra o São Paulo e na vitória contra o Velo Clube, resultados super importantes para permitir que a Lusa, em caso de vitória contra a Ponte Preta nesse sábado, se assegure na fase de mata-mata com uma rodada de antecedência. Pois bem, o Maceió tem chamado a atenção de clubes do Brasil e do exterior. Posso contar que já tem time da Europa, de prateleira média, interessado e propondo uma negociação com a Portuguesa. O jogador é monitorado por 2 times da Série A, além de uma série de outros times da Série B. O que está ficando meio definido é que dificilmente o Maceió disputará a 4ª divisão do futebol nacional. Você sabe, a Lusa, depois de participar do Paulistão, passa a competir na 4ª e última divisão nacional. A tendência é que o atleta seja emprestado ou vendido. Portuguesa promete dificultar a saída do Maceió, por entender que ele é um dos principais valores da equipe. A última vez que chegou a cogitar em negociá-lo, quando esteve emprestado ao Maceió, a Portuguesa pedia 4,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Corinthians, Palmeiras e São Paulo devem estar bastante arrependidos de não terem contratado de graça Carlos Vinícius, centroavante de 30 anos de idade, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro e tem média de gols espetacular com a camisa do Grêmio. Até aqui foram 20 gols em 22 partidas. Na atual temporada, 8 jogos e 8 gols marcados pelo tricolor. Foi o Carlos Vinícius quem fez 3 dos 5 gols na vitória do Grêmio na noite dessa quarta-feira contra o Botafogo, 5-3 na Arena Gremista. Só para refrescar sua memória, Carlos Vinícius estava livre do Fulham e foi oferecido para São Paulo, para Corinthians e para Palmeiras. Os 3 clubes entenderam que a pedida do staff do jogador era muito alta. Carlos Vinícius queria receber pouco mais de 1 milhão de reais por mês para que o negócio fosse fechado. O único que acreditou no potencial do Carlos Vinícius foi o Grêmio, que certamente está super contente com o centroavante. Repito, ele chegou sem custos à Arena Gremista, em troca de salário, direitos de imagem e luvas, pacote que gira na casa de 1.200.000 reais por mês, candidatíssimo à artilharia do Campeonato Brasileiro de 2026. Quero falar agora sobre Yuri Alberto e a possibilidade de uma nova proposta do Fenerbahçe. O clube turco, na semana passada, chegou a oferecer 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. A oferta foi prontamente recusada pelo Corinthians. Mas, de acordo com o jornalista Pedro Ramiro, o Fenerbahçe prepara uma última oferta, superior aos 18 milhões de euros. Ela poderia chegar a 25 milhões de euros ou 155 milhões de reais, além da cessão de um atleta. E aqui vem a parte importante. Fui dar uma conferida no elenco do Fenerbahçe para entender
quais jogadores brasileiros atuam nessa equipe turca? Ederson, goleiro da seleção brasileira, Fred, volante que já defendeu a seleção, além de Talisca, que é torcedor declarado do Timão. Importante registrar que o Ederson é titular absoluto, assim como o Fred e o Talisca, mas o Talisca tem contrato com o Fenerbahçe somente até julho. E, eventualmente, se o Fenerbahçe facilitasse a saída do Talisca com antecedência, poderia, a partir daí, pintar um baita negócio. Importante, esses 3 nomes que eu estou citando não fizeram parte da publicação do Pedro Ramiro. Ele só conta que o Fenerbahçe promete uma próxima proposta de 25 milhões de euros, além da inclusão de um atleta. O que você pensa sobre esses nomes? Sobre tais possibilidades e quanto você cobraria para vender o Yuri Alberto? O Corinthians tem batido na tecla de que quer, pela parte dele, 22 milhões de euros. Hoje o Corinthians tem direito a apenas 40% do valor de uma futura venda, 10% são do André Cury, seu representante, e outros 50% seguem vinculados ao Zenit. Só para completar sobre o Corinthians, tem informação importante. Timão conseguiu um desconto de superior a 40% para quitar uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O valor final dessa dívida que o Corinthians vai pagar em quase 20 anos é de 678 milhões de reais. A dívida era de 1 bilhão em débitos não previdenciários, mais 200 milhões em débitos previdenciários e outros 15 milhões de FGTS. Importante, esse tipo de acordo, além de diminuir sua dívida, faz com que o Corinthians vá mudando a sua imagem diante do mercado. Já o Corinthians espera anunciar nos próximos dias um acordo de patrocínio definitivo para ter a BYD. A montadora de carros chinesa, que vem namorando esse patrocínio, teve mais uma boa experiência no último final de semana. Para resgatar essa história, a gente precisa voltar ao mês de dezembro. O Corinthians chegou às finais da Copa do Brasil e, na oportunidade, a BYD assinou um contrato pontual para as 2 partidas decisivas. Coisa funcionou bem, o Corinthians se sagrou campeão e a parceria voltou a ser reeditada agora na decisão da Supercopa do Brasil. Mais uma vez, o Corinthians terminou campeão. Na oportunidade, nesse domingo, a BYD estava em um dos ombros do uniforme alvinegro. A partir daí, expectativa do departamento de marketing do presidente Osmar Stabile é de que o acordo de assinatura de um contrato definitivo aconteça no máximo até o fim do mês de fevereiro. Esse vínculo seria estendido até dezembro desse ano. Importante registrar que há uma outra montadora concorrendo com a BYD pela camisa alvinegra. Nesse momento, o Corinthians tem 6 marcas em seu uniforme e a estimativa é de faturamento de 255 milhões de reais com publicidade na camisa, no calção e no meião. Hora de falar sobre o Corinthians, que vai perder mais quase 6 milhões de reais de um prêmio por título para a Caixa Econômica Federal. Caixa é parceira do Corinthians na construção do estádio. Hoje o Timão deve quase 700 milhões de reais em financiamento para o banco estatal. E alguns anos atrás, em meio a uma série de inadimplências do Corinthians em relação ao financiamento, o então presidente Duílio Monteiro Alves assinou um contrato permitindo a Caixa ficar com 50% das receitas de qualquer título conquistado pelo clube. Foi assim, por exemplo, na temporada passada com a conquista da Copa do Brasil. A Supercopa do Brasil, vencida pelo Corinthians nesse domingo, parece que vai pelo mesmo caminho. O Timão ficou com 11 milhões e 600 mil reais, 5 milhões e 200 mil pela conquista do título e o restante pela presença na decisão do torneio contra o Flamengo. Se lembra que o Corinthians venceu o Flamengo por 2-0 no Mané Garrincha. Dessa maneira, Caixa já encaminhou o pedido para ficar com 5 milhões e 800 mil reais. O presidente Osmar Stabile se vê de mãos atadas, não tem muito o que fazer a não ser lamentar o acordo fechado por Duílio Monteiro Alves. Com essa condição, perdendo metade do prêmio a que teria direito, vão sobrar para o Corinthians apenas 5 milhões e 800 mil reais, que pagam praticamente apenas o prêmio de Memphis Depay. Do ponto de vista financeiro, não foi um bom negócio a conquista da Supercopa do Brasil. O torcedor não está nem aí com essa história. O importante foi ter vencido o time mais rico da América do Sul e com boa atuação de forma merecida. Concorda? Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias importante para você acompanhar neste dia muito especial, nessa sexta-feira, dia 6 de fevereiro. O mês já tá acabando já, tá? O mês tá sendo rápido.
já está indo já para primeiro terço do mês. Então peço para você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativando também o sininho das notificações para você sempre ficar atualizado nas últimas notícias do maior clube do Brasil. Então peço humildemente para você sentar o dedo no like com força, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.